Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Você se lembra da nossa aula passada? 4 personagens, gente comum do dia a dia de várias cidades brasileiras, disseram de maneiras diferentes a pergunta título deste nosso módulo. Não vê com quem está falando, não? Esse cara aqui não sabe com quem está falando. Faça o favor de enxergar minha farda e ver com quem está falando. Creio que é o amigo que devia enxergar melhor com quem está falando. Eu conheço bem o seu superior e acho que ele não iria gostar de tomar conhecimento da sua falta de compreensão. Nessa aula, ficamos por aqui, sem saber qual foi a reação do guarda. Como você acha que ele vai reagir ao que disse o gerente? Como será que essa história continua na cabeça do nosso escritor? O funcionário não conseguiu tirar da cabeça a história do guardador de carros. Naquele mesmo dia, mais tarde, contou sua versão da história. Levei bronca de um guardador que cismou que eu estacionei errado. O cara ainda teve a folga de me chamar de meu irmão. Não é pra ficar irritado? Mas o guardador também tinha sua versão da história. Cara, tomei mó bronca hoje. De um bacana aí metido a besta. Só porque eu chamei o carinha de meu irmão, ele se invocou e jogou na minha fuça que era melhor que eu. Tá certo, mas precisava humilhar? Eu não sei o que contar. Claro, eu ainda não escrevi aquela parte da história. Chegou a hora de decidir. E agora? O gerente tenta pressionar o guarda, dizendo que conhece seu superior? E o policial, como vai reagir? Será que ele vai pedir desculpas e rasgar a multa para depois ficar resmungando à noite? Ou será que ele vai fazer valer a sua autoridade? O que você acha? Cidadão, mesmo que o meu superior seja mesmo seu amigo, ele continua tendo que respeitar a lei. Tanto quanto eu e o senhor. Por favor, tire o seu carro. Aqui está a sua multa. Da próxima vez, estacione em local permitido. Bom dia. E não é que o guarda enfrentou mesmo o gerente? Interessante, muito interessante. Acho que está na hora de fazer uma reflexão. Reflexão. Será que é isso que ele quer fazer com o texto? Acho que não. Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Reflexão. O que será que essa palavra significa? Flexão eu sei o que é. É uma ginástica que a gente faz deitando no chão de bruços, levantando e abaixando o corpo com os braços. Levantando e abaixando, levantando e abaixando. Ai, tô cansando. Reflexão é o exercício que a mente faz para se debruçar mais de uma vez, várias vezes, sobre um mesmo assunto ou um problema. Reflexão é o que a gente faz quando quer entender um problema por completo, para poder resolvê-lo melhor. Refletir sobre uma coisa é o mesmo que olhar para essa coisa de vários ângulos diferentes.
É o que eu estou fazendo agora. Eu estou refletindo sobre a palavra reflexão. F. Refletir. Pensar maduramente e meditar. Ouvir atento e depois refletir. Então, pronto para refletir sobre a nossa história? O cara ainda teve a folga de me chamar de meu irmão. Não é pra ficar irritado? Meu amigo? Eu não sou seu amigo. Você se lembra dessas cenas? O funcionário e o guarda não gostaram da conversa que tiveram com o guardador e com o gerente. Como você acha que eles preferiam ser tratados? Esse cara aí é que não sabe com quem tá falando. Esse cara aí é que não sabe com quem tá falando. Cidadão, mesmo que o meu superior seja mesmo seu amigo, ele continua tendo que respeitar a lei tanto quanto eu e o senhor. Por favor, tire o seu carro. Aqui está a sua multa. Próxima vez, estacione em local permitido. Bom dia. O guardador poderia ter agido e falado como guarda? Por quê? Levei bronca de um guardador que cismou que estacionei errado. Cara, tomei uma bronca hoje. E um bacana aí, metido a besta. Só porque eu chamei o carinha de meu irmão. Por que, quando eles contaram a história, tanto o motorista quanto o guardador não se lembraram das suas próprias expressões agressivas? Ele se invocou e jogou na minha fuça que era melhor que eu. Tá certo, mas precisava humilhar. Isto está mesmo certo? O funcionário é melhor que o guardador? Podemos concordar com isso? Não vê com quem está falando, não? Esse cara aí é que não sabe com quem tá falando. Meu amigo? Eu não sou seu amigo. Faça favor de enxergar a minha farda e ver com quem está falando. Creio que é o amigo que devia enxergar melhor com quem está falando. A pergunta: o senhor sabe com quem está falando? Não é bem uma pergunta. Na verdade, ela é uma afirmação agressiva, disfarçada de pergunta. Qual é a afirmação verdadeira que se esconde atrás dessa falsa pergunta? Antes de pensar nisso, vamos ver uma outra cena. Por favor, a senhora poderia me trazer as folhas daquele pedido? Será que o que acabamos de ouvir não é também uma afirmativa disfarçada de pergunta? E a agressividade neste caso? Há ou não há? Agressividade? Estas são coisas para você pensar, refletir com calma, analisando o texto no seu livro. Porque agora nós temos que voltar ao nosso escritor para ver até onde vai essa história. E aí, amor? Tá gostando dessa última parte? Tem umas passagens aqui que eu achei muito informais. Por exemplo? Essa aqui, escuta. Levei bronca de um guardador que cismou que eu estacionei errado. O cara ainda teve a folga de me chamar de meu irmão. Não é pra ficar irritado? Sim, mas eu fiz assim de propósito. Ah, tudo bem. Mas eu aproveitei para fazer um exercício de reescritura em que eu coloco, assim, as ideias principais. Eu separei, mas eu coloquei de uma outra forma, entendeu? Onde a gente pode... Você reescreveu meu texto. Ué, reescrever não é importante? Você mesmo disse. Ah, deixa eu ler, vai. Ficou mais formal, ficou interessante. Hoje,
Um desses rapazes que tomam conta dos carros na rua chamou minha atenção por não ter estacionado corretamente. Não satisfeito com isso, ousou me chamar de irmão através de uma gíria muito peculiar sua. Naturalmente, esse acontecimento me deixou um pouco irritado. Você exagerou. Esse personagem não ia falar desse jeito, nem morto. Que isso? Você que não tá querendo admitir que ficou muito melhor assim. Olha só. Como é que você pode achar isso? Em vez de decidir sobre essa polêmica, por que você não faz o mesmo tipo de exercício? Lembra a fala do guarda? Cidadão, mesmo que o meu superior seja mesmo seu amigo, ele continua tendo que respeitar a lei tanto quanto eu e o senhor. Por favor, tire o seu carro. Aqui está a sua multa. Próxima vez, estacione em local permitido. Um bom dia. Formal, não é? Vamos tentar reescrever o que disse o guarda para ficar mais informal, mais agressivo? Mas isso é uma coisa que você vai decidir sozinho, estudando o livro e fazendo os exercícios. Garanto que o Machado não vai ficar zangado se você mexer no texto dele. Até a próxima aula.